Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um sábado de paz a todos que aqui estão, a você que nos assiste. Aqui hoje, Pinhas Valadão, da Sinagoga Beit Shalom, Casa Pastor da Paz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso Erev Shabbat, nossa véspera de sábado. Estaremos agora ficando em pé, todos nós, aqueles que podem. Vamos fazer uma. Nessa noite eu gostaria de estar tecendo alguns detalhes sobre óculos errado. Sobre Techuvá. E o tema dessa palavra hoje é resgatando a autoridade espiritual nos dias de hoje. O Senhor Yeshua, antes dele retornar à presença do Pai, ele disse que nós estaríamos exercendo a autoridade dele aqui neste mundo, que nós estaríamos ali fazendo coisas, realizando coisas que ele fizera, e ele ainda disse mais, que nós faríamos maiores ainda. Já pensou nisso? Você fazer a obra que Yeshua fez e maior do que ele fez? Não é bem isso não, vou explicar. Quando ele disse isso, ele está dizendo que a obra seria maior, porque ela estaria a partir daquele momento que os seus talmidim estariam se transformando num posicionamento de enviados, de chariotes, de apóstolos. A palavra de Hashem estaria sendo propagada em todo o mundo, não ficaria só em Israel. E ele deu ordens: vão pelos caminhos embalados, vão os confins da terra, levarem essa palavra. E os seus chariotes, seus apóstolos, obedeceram. E chegaram em vários lugares, em vários países, ainda com eles vivos. Depois que eles morreram no Senhor, a obra continuou com os talmidim que eles fizeram, com seus discípulos, e veio chegar até os nossos dias, há 2000 anos após. Gostaria que nós abríssemos a palavra de Hashem. Primeiro, um breve comentário. Nesses últimos dias que se aproximam, aquele lá de Hashem precisa passar cada vez mais, buscar cada vez mais. Mas estamos em sintonia com o trono da graça, da majestade do Altíssimo. Temos a necessidade de realizarmos chuvá, restaurando as veredas antigas de Torá. Abramos sim agora no Navi, o apóstolo, o profeta Isaías, capítulo 58, versos de 12 a 14. Yeshayahu 58, 12 a 14. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás
os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restauradores das veredas para morar. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Eterno, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu Abba, teu Pai, porque a boca do Eterno o disse. Presta bem atenção, irmãos. O Senhor tem nos chamado nesses últimos dias para restaurarmos as suas veredas, para estarmos atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Por isso, da necessidade e urgência de fazermos teshuva, de fazermos retorno, de nos arrependermos dos nossos caminhos, em que vivíamos uma vida religiosa, em que vivíamos uma vida segundo os ditames dos homens. É triste quando eu lembro que na minha adolescência, para jovem, vi coisas horríveis acontecendo dentro da Carral, num culto que eles chamam, né, até hoje, culto administrativo. Aquilo ali não era um culto. Aquilo ali era um momento em que as próprias pessoas que tinham uma contra, um irmão contra outro irmão, e às vezes até contra o próprio pastor, colocavam em cash naquele culto administrativo. Meus queridos, a Carral do Senhor não é empresa. A Carral do Senhor não é uma agremiação em que nós temos momentos em que nós vamos lavar a roupa suja, inclusive com a pessoa vestida ainda com a roupa. Era isso que acontecia. E o que acontece nos dias de hoje? Porque a denominação não existe. Eu falo de onde eu vim. Não sei as outras. Eu falo, sei das outras, mas não vivi. O que eu vivi foi da onde eu vim. Então eu falo o que eu sei. A igreja do Senhor, a Carral do Senhor, ela se desviou dos caminhos eternos. Ela se desviou da Torá. Repito, para seguir os ditames de homens, para seguir dogmas de homens, esquecendo-se das barras do rio. Nosso Rabi Marcelo Miranda sempre fala nas suas prédicas, nos seus sermões, nos estudos, que não adianta levantar a mão dizendo que aceitou Yeshua ou Jesus como Salvador, tomou um banho num batismo, num lugar chamado batistério, saiu de lá, aí você hoje é livre, você pode fazer o que você quiser, você é livre.
Porque o teu nome está escrito, eu não falo o nome escrito no livro da Bíblia, não, mas que você já está salvo. Você pode pecar, você pode errar, e quando chegar no final da tua vida, você será salvo. E muitos morreram com esse pensamento e praticaram erros terríveis contra o Eterno. E pensam que estão salvos. Não estou julgando, eu estou falando fatos que eu participei. São só 56 anos dentro da Carral. Claro, não estou 56 lá, mas fiquei a metade, um pouquinho mais da metade lá. O homem tem errado o que se diz servo e serva de Deus, tem errado o caminho porque estão lhe ensinando errado. Estão lhe ensinando que Torá já era, que Torá é só para judeu. Torá é para todo aquele que quer obedecer, servir ao Deus Altíssimo. Porque a Torá que nos dá quase monte, é que nos dá o caminho correto a seguir. Ah, mas eu aceitei Yeshua, eu aceitei Jesus, não preciso de Torá. Você é a própria Torá. Mas precisamos das 10 palavras. Precisamos obedecer às 10 palavras. Que é Torá. Precisamos entrar na sintonia de Teshuvá. Se faz necessário entrarmos e restabelecermos as veredas antigas. A primeira delas é essa que estamos vendo aqui, como acabei de ler, lá em Yeshayahu, em Isaías. O que Deus está dizendo lá, irmão? Vamos lá. O que Deus está dizendo das veredas antigas? Vamos lá. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. A igreja de hoje está assolada. Só querem saber de bênçãos, só querem saber de coisas materiais. Se não está recebendo nada material, eles não ficam contentes, eles não ficam alegres. E a saúde que eles estão recebendo de Hashem? E o seu trabalho, que Hashem abrir as portas, o que eles têm feito para agradecer a Deus por isso? Mas estão insatisfeitos. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restauradores das veredas para morar. Precisamos restaurar os princípios daquele lá do primeiro século. Porque aquele lá do primeiro século obedecia o que, irmãos? Novo Testamento? Lembra dos apóstolos? Existia o Novo Testamento? Nova Aliança? Existiam as cartas de Paulo? Existia a carta de Pedro? As cartas de Pedro? Não. Existia a revelação de Yohanan, que Deus dera? Não. Eles seguiam o quê? Torá e os profetas. E os meninos. Precisamos retornar, meus amados. Porque os dias maus se aproximam. Já estão aí. Essa semana tivemos, uma amostra. Uma pequena amostra. Precisamos estar em alertas. Precisamos estar em alerta no sentido de obedecer a palavra de Hashem. Porque quando nós estamos obedecendo a palavra de Hashem, a gente não tem nada que possa acontecer conosco. O Senhor nos livra se Ele quiser.
se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Vocês estão entendendo isso? Vou repetir. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do eterno, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Aleluia, irmão. Isso são promessas de Hashem. Isso não é promessa de homem, não. São promessas de Hashem para todo aquele e para toda aquela que quer receber as brachot, as bênçãos do Senhor, que quer ver em suas vidas o manifestar da recebe, da graça de Deus. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos receber tudo na mesma hora, rapidinho. Nós queremos receber, coisas que não queremos esperar. Bênçãos. Quantos estamos assim? Eu me incluo também. Mas Hashem diz que há tempo para todas as coisas, através do Melech, da sabedoria, Shlomo, Salomão. Rei Salomão, Deus usando para que ele escrevesse: há tempo para todas as coisas, há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo de esperar, há tempo de prosseguir, há tempo de parar. Nós precisamos entender a vontade de Hashem nas nossas vidas, para que isso tudo aconteça nas nossas vidas. Entender os propósitos de Hashem em nossas vidas. Hashem tem propósito para cada um de nós, para com o seu povo. Deus é um Deus que sabe todas as coisas, sabe das nossas necessidades, sabe de tudo aquilo que precisamos, sabe de tudo aquilo que temos a fazer segundo o seu beneplácito, segundo a sua aquiescência. Ele sabe todas as coisas. O Senhor Yeshua nos garante que as obras que Ele fizera pareciam menores em face das nossas, maiores em expansão, como eu disse, depois que voltar, depois que Ele voltou da sua majestade na glória. Deus tem separado a cada um de nós para sermos obedientes a Ele. Deus tem separado as nossas vidas para que o seu nome possa ser glorificado. Deus tem colocado diante de nós um ministério que é árduo, não atrai multidões, porque nós pregamos Torá,
nós pregamos a bondade de Hashem. Nós pregamos, não é na minha cabeça, nem na cabeça da minha esposa, nem na cabeça da moral Camila, mas é da unção e da vontade de Hashem, que proclamemos Teshuvah, que proclamemos restauração, para sermos abençoados, meus irmãos. Porque aqueles que vivem uma vida religiosa em suas congregações, que não têm sustentação espiritual, que acham que tudo se move em torno desse mundo, em ter e só ter. Eu não estou falando daquele que não é crente, estou falando daquele que é crente, se diz ser crente. Muitas das vezes só pensa em ter. Ter para usufruir. Cada um de nós queremos um bom emprego, sim. Cada um de nós queremos ter um negócio, sim. Cada um de nós precisamos de sustento, sim. Mas tudo isso é o Senhor que nos dá. Você faz um concurso, você se preparou, foi Hashem que te ajudou, para que você tivesse inteligência, para que você tivesse oportunidades. Não foi tão somente você. Deus atendeu o seu pedido. Olha, quantas pessoas galgam situações da vida e que acontece muita coisa boa aos olhos humanos, mas não param para agradecer em nenhum momento a Hashem, a Deus. Acham que foi só a sua capacidade humana que conseguiu. Esse é o ingrato. Esse é aquele que não terão as benesses, as bênçãos do Senhor verdadeiros. Ele quer viver o dia. E tem muitos que se encontram nas congregações, em nossas congregações, que vivem assim, enganados, querem se enganar, não estão sendo enganados. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, capítulo 7, para terminar. A partir do verso 31. Diz assim a palavra de Hashem. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do 31. E ele, tornando a sair do território de Tiro, ele e Yeshua, e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Eu posso dizer duas coisas dessas pessoas que trouxeram este surdo mudo. Primeiro, eram pessoas que queriam testar Yeshua. Eu não duvido disso. Queriam testar. E tinha outros também que queriam vê-lo abençoado. Existem essas duas situações. Tem nessa vida pessoas que querem testar você e pessoas que querem o bem de você. Essas pessoas não podem ter as mesmas coisas, ou essas duas situações. Não podem. Porque a gente aprendeu, né? Que não pode existir dois corpos no mesmo espaço. É isso que a gente aprendeu? É mais ou menos isso também. E Yeshua fala, como é que pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Isso é verdade.
Verso 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, quem foi que tirou? Yeshua. E pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhe na língua. Que coisa, né? Yeshua fez, né? Que imundície, né? Yeshua fez. Nós, muitas das vezes, não entendemos os desígnios de Deus. A gente quer ver Deus agindo na nossa vida do nosso jeito. Nós, muitas das vezes, queremos ver pela nossa visão humana aquilo que tanto pedimos a Deus, aquilo que nós clamamos a Deus. Senhor, me ajuda nisso, mas dessa forma. Tem meninas que oram a Deus pedindo um noivo, um marido, mas que seja dessa forma. Aí eu não vou falar, né? Cada um pede da sua forma. Aí Deus dá o contrário. Eu lembro que eu já vi isso várias vezes, uma senhora dando testemunho numa hall pentecostal, e ela falando que tinha pedido, né, um marido, já uma senhora de idade, né, pedindo um marido para ela, tal, não sei o que ela ansiava, um marido assim, né, formoso, um marido. Aí Deus mostrou para ela um homem com uma certa dificuldade, um homem que não era muito bonito. Aí ela disse: ó Senhor, esse seria para mim? Mas logo um desse seria para mim? Muitas das vezes nós pedimos coisas, eu sei disso, nós somos assim, pedimos aquilo segundo a nossa visão, segundo o nosso entendimento. É verdade? Mas quem sabe? E se você quer receber o melhor, deixa Deus decidir por você. Amém? E tirando a parte de entre a multidão, estou repetindo o verso, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Já soltou, abriu os ouvidos deles, já começou a ouvir. E tocou-lhe na língua, depois que cuspira. Quando Yeshua fez isso, foi o que aconteceu? E levantando os olhos ao céu, Yeshua suspirou e disse: Ephatá, isto é, abre-te. E o milagre aconteceu. Só Yeshua tocar nos ouvidos, cuspir e tocar na sua língua, ele olhou para o céu e disse: Ephatá, abre-te. E Yeshua nesta noite está dizendo para nós: Ephatá. Ephatá é uma palavra aramaica, não é hebraica. Abre-te. Deus quer que nós abramos o nosso coração. Deus quer que abramos as nossas vidas para colocar à sua disposição, para podermos ver as suas brachot, as suas bênçãos em nossas vidas. Enquanto nós colocarmos a nossa vontade em primeiro lugar, trocando em miúdos, enquanto colocarmos as carroças na frente dos bois, não vai andar. A carroça não puxa o boi, o boi puxa a carroça. Me perdoem a comparação, mas é isso mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando eu faço isso, quantas vezes eu fiz isso? Tentando colocar a carroça na frente dos bois. Eu continuo pedindo a Deus. E continuando botando a carroça na frente dos bois. Não vai andar, não vai ser duro. Porque o boi não empurra a carroça, ele puxa. É isso que Deus quer. Que a nossa vida ande. E puxada por ele. Não que ele seja boi. Mas segundo a sua vontade. Segundo os seus preceitos.
segundo o seu beneplácito. Esse é o melhor para cada um de nós. E logo se abriram os olhos, e a prisão da língua se desfez. Aleluia! E falava perfeitamente. Aí não parou de falar. Começou a falar, não parava de falar. A gente conhece, eu e a minha família, eu e a minha esposa, né? Eles iam lá da minha mãe, um jovem, né? Já tem uma certa idade, fala pelos cotovelos. Meu Deus, aí emenda um assunto com outro. Eu não aguento, né? Eu tenho que sair perto, porque eu não aguento. E ele fica suscitando assunto para falar com você, você não ia falar, você já falou o suficiente, né? E esse homem, eu acredito que foi a mesma coisa, né? Não falava nada, não escutava nada, ele começou a ouvir ele falar. Eu creio nisso, irmão. Creio nisso. Porque Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para abrir os nossos ouvidos e soltar a nossa língua para falar Lashon Hatov, não Lashon Hará, para falar bem, para falar das boas novas, para falar da Torá. Ele nos separou para isso. Efatá, abre-te. Ele está nos dizendo nessa noite: Efatá, abre-te. Abre o teu coração, abre a tua mente para o eterno, porque maravilhas você fará na obra de Hashem. E Hashem nos abençoe. Para você. Hoje nós estaremos aqui orando agora por uma aniversariante que nasceu pequenininha. Alguns até brincavam, né? Com ela. E ela chegou há 4 anos atrás. Chegou pequenininha, chegou teimosinha, agora com 4 anos, só a misericórdia, né? Quando ela assina alguma coisa, cadê a Débora? Com a mamãe, com o papai, com a irmã, vamos estar orando por ela, agradecendo o Eterno. A irmã, a mãe, né? Vamos estar orando por ela. Eterno, honrinha, eterno Deus, mais uma vez nós queremos agradecer por esse início de ciclo de vida. A nossa neta número 4, a Débora, que veio trazer alegria, como os demais, para a família, a minha filha, o meu genro, e para toda a nossa família, o Landão, toda a barra, por essa pequena menina que trouxe-nos alegria quando aqui chegou. E continua nos dando alegria. Continue com ela abençoando. Continue com ela concedendo-a refuá Shelaná. Continue com ela falando em seu coração através do ensinamento da tua Torá. Cresça ela em estatura, cresça ela em graça, cresça ela em conhecimento da tua debaixo e da tua presença não saia, Hashem. Quando chegar à idade de entendimento, ministra sobre ela, sobre a sua irmã, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre a sua família, sobre todos nós. Nós queremos agradecer por esse dia maravilhoso que tu nos separaste para agradecermos pelo seu lado e para agradecer pelo novo ano de vida que tu tens dado à nossa mensagem. Tudo na abençoe
no nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. E como é que é? Parabéns pra você, 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 parabéns pra você. E o marido que Adonai sem levar shalom. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Descendo em Yeshua HaMashiach, adorei-mo, Moshiach Yadá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom. Bem para outro, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.